desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sê forte, corajoso, não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Com esta palavra de Josué, acolho cada uma de vocês com grande alegria, aqui da Igreja da Paz, no centro de Joinville. Também acolho com a palavra de Jesus, no Evangelho de João, que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Acolho também neste mês de outubro com a palavra do reformador Martim Lutero, quando ele diz: a ingratidão é um vento rude que seca os poços da bondade. E é inspirado na palavra do salmista, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. É nesse sentido que queremos nós agradecer a cada uma de vocês que compartilha, que curte, que faz com que esta palavra chegue até tantas pessoas, até tantos corações, onde a palavra é necessária e onde ela se faz vida. Em torno de 60% das pessoas que assistem este culto não são inscritas nos nossos canais como o YouTube e também não seguem as nossas páginas. É importante para que esta palavra chegue a mais pessoas, que cada uma de vocês possa também se inscrever nas nossas redes sociais. Queremos, de uma forma especial, hoje agradecer o número cada vez maior de pessoas que nos ouvem também em todas as plataformas de podcast. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês e também das pessoas que aqui celebram, que aqui estão colocando os seus dons à disposição para que a palavra chegue ali onde ela é necessária. Hoje, com alegria, nós receberemos aqui o pastor doutor em filosofia pela Universidade de Bremen, na Alemanha, Leandro Hochstetter. Ele trará a prédica e dali já o nosso agradecimento desde agora. Leandro é advogado, filósofo, teólogo, atualmente professor universitário. Nas suas ênfases principais estão ética e sociedade, bioética, renascimento e a reforma protestante, reforma luterana. Que assim Deus também, através do Leandro, possa chegar a cada uma de nós, para que a palavra de Deus possa ser refrigério para a nossa alma. E nós queremos dizer que Deus tem sido fiel a cada uma de nós, de geração em geração. É isso que nós cantamos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O salmista, no Salmo 143, nos ensina dizendo: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade.
Que teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Queremos nós confessar os nossos pecados, nossas falhas, nossas fragilidades, colocá-las nas mãos de Deus, para que Ele transforme o pesar em bênção. Nesta certeza, convido para que possamos ter um momento de oração, de confissão. Senhor, agradecemos porque cumpriste a Tua promessa de enviar-nos o Teu Santo Espírito. Ele nos encoraja a chegarmos perante a Tua grandiosidade, com a inteira confiança, para confessar-te que não somos dignos de tamanho amor e cuidado. A nossa fé é fraca, nosso amor é falho. Por tantas vezes nosso testemunho não tem vigor e a nossa vida tão pouco reflete o Teu infinito amor e misericórdia e principalmente a Tua compaixão por nós. A comunhão entre nós muitas vezes deixa a desejar. Damos importância, Senhor, para tantas coisas e muitas vezes a atenção que a Tua palavra mereceria não a damos. São tantas informações, são tantas coisas que nos desviam a atenção, que possamos nós buscar a orientação na Tua palavra e viver de acordo com ela. Por todos os nossos pecados, clamamos ao Senhor por perdão, cantando. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor. Concede o Teu perdão, ouve a nossa oração. A nossa fé não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E com esta certeza possamos nós também, junto com o salmista, dizer: somente em Deus encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Recebam da parte de Deus aquilo que vocês precisam, para que vocês possam ter vida e vida eterna. E para a celebração, buscamos orientação na palavra de Deus, no Salmo 118, que nos diz: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. O povo de Deus diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam: o seu amor dura para sempre. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de toda angústia. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todos. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Com esta certeza de que o amor de Deus se renova a cada dia, nesta certeza queremos nós também ter um momento de oração, colocar esta celebração cada uma de nós sob os cuidados de Deus. Deus de amor, obrigado por podermos ouvir a Tua palavra e celebrar culto a Ti. Estar na Tua presença é confiar que só Tu podes dar um rumo à nossa vida, nos permitindo sempre um recomeço. Somente Tu és a nossa verdadeira luz que brilha e nos mostra o caminho certo. Reunimos-nos diante da Tua face porque cremos que nos enxergas, nos carrega, nos perdoa, nos ilumina e enxuga as nossas lágrimas. Dá-nos o Espírito Santo
para acolhermos com fé e devoção a Tua palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo é que oramos. Amém. O salmista, no Salmo 27, nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E a este Deus queremos dar graças. Dai graças ao Senhor, louvai seu nome santo. A Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O eterno e santo Deus, de espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queira conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão, ele há de ser o nosso galardão. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mês da Reforma, a gente está refletindo aqui na Paróquia da Paz sobre alguns pontos importantes da Reforma, e eu gostaria de saudar a todos e a todas para esse nosso culto, né? Para essa nossa reflexão a partir daquilo que foi feito no século XVI e que nós retomamos sempre no mês de outubro por conta da nossa tradição luterana, ou seja, a gente volta na história para ver se a gente está seguindo nessa tradição e se a gente não está se desviando dela. Hoje eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre um dos pontos importantíssimos e que são muito veiculados agora no mês da Reforma, que é o acesso às Escrituras. Como vocês sabem, né, o Lutero, ele, quando começou o movimento, quando começou essa questão das 95 teses, ele foi perseguido e tudo mais, e ele foi preciso que ele fosse se esconder lá no castelo de Wartburg, e lá então ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, em 12 semanas. O Antigo Testamento demorou um pouquinho mais tempo e não foi ele sozinho, foi uma equipe, né? Todo mundo diz que foi ele que traduziu, mas foi uma equipe, né? o Antigo Testamento, mas ele era o cara que estava à frente desse processo. Então, o acesso às Escrituras, o acesso à Bíblia é um legado da Reforma. O povo não tinha acesso à Bíblia, a Bíblia estava escrita em latim. Aliás, aqui no Brasil, até a década de 70, depois do Concílio Vaticano II, que restabeleceu a Bíblia na língua do povo, desde o Concílio de Trento de 1563. Vejam, aqui em Joinville, quem sabe os avós de vocês tenham tido ainda missas em latim. Apesar de que os avós de vocês não falavam latim, com certeza, e não entendiam nada do missário em latim, eles tiveram missa em latim. Né? Então todo mundo entendia quando o sino batia, porque tinha que ir para a fila da Eucaristia. Isso já mudou na Igreja Luterana no século XVI, já de 1520 para frente, os cultos mudaram e a língua era a língua do povo, ou seja, o alemão, na Saxônia daquela época, aquele dialeto que eles falavam,
e a Bíblia era lida então na língua do povo. Isso foi uma mudança tremenda, isso mudou o mundo, né? Esse acesso à Escritura. Por conta desse acesso à Escritura, a gente fala hoje que um dos pilares da Igreja Luterana é o sola Scriptura, que tem a ver com os solos Christus, ou seja, somente a Escritura, somente Cristo. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa questão do que significa somente Cristo e somente a Escritura. Por quê? Hoje nós temos uma situação muito estranha nesse país. Nós vivemos muita gente que se diz evangélico, muita gente que se diz cristão, muita gente que diz que baseia a sua vida na Sagrada Escritura, age, as suas ações são incoerentes com a mensagem do Evangelho. É tão interessante isso. Se no século XVI o Lutero veio e fez uma reforma na Igreja Católica, quem sabe hoje, se ele viesse, a reforma seria nas igrejas evangélicas. Por quê? O primeiro ponto específico é a questão da barganha com Deus. Parece que a barganha com Deus hoje está nas igrejas evangélicas, ou seja, nós temos que pagar para ter as bênçãos de Deus. E quanto mais a gente der para a igreja, mais bênção a gente vai ter. Se vocês olharem nas TVs aí, tem só 3 apertões que vocês derem aí, vocês já vão ver 3 igrejas diferentes, fazendo cultos diferentes, e todas elas falando a mesma coisa, ou seja, se tu der, tu vai receber em troca. E é justamente isso que foi a grande questão no século XVI, ou seja, a justificação se dá pela fé, Deus desceu, nós não conseguimos barganhar com Deus. E hoje parece que a fé virou de novo uma barganha, ou seja, se tudo... E outra coisa, nas igrejas, aquelas pessoas que vão lá com seus envelopes e dão mais, aqueles são os maiorais também dentro das igrejas. Vejam, então, parece que as pessoas esqueceram essa coisa de olhar nas Escrituras e ver o que está escrito lá. Agora, quando a gente olha para a Escritura, ela é bem grande, ela tem o Antigo Testamento, ela tem o Novo Testamento. Qual é a chave para a gente entender as Escrituras? E essa é uma questão muito importante para Lutero. E o Lutero falava assim, olha só, nós temos que entender a Escritura se a gente encontrar Cristo. Cristo é a nossa chave para ler as Escrituras. Die Bibel ist eine Krippe, findest du Christus darin, hast du alles, findest du ihn nicht, hast du eitel Stroh, ou seja, a Bíblia é uma manjedoura, se tu encontrar Cristo dentro dela, tu tem tudo. Agora, se tu não encontrar Cristo, tu tem apenas a palha. E hoje, no meu entendimento, nós estamos pegando a manjedoura, jogando a criança fora e ficando só com a palha. Esse é o nosso grande problema hoje. Nós perdemos a perspectiva de novo do acesso à Escritura, nós somos que nem os Gálatas. Eu lembrei daquele versículo de Gálatas que diz assim, ó Gálatas sem juízo, ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês que vocês eram livres em Cristo e agora vocês estão presos de novo nas obras da lei? Ou seja, vocês têm que fazer para alcançar Deus e vocês já eram libertos disso. Gálatas insensatos, ó brasileiros insensatos, quem sabe o apóstolo Paulo iria dizer hoje. E é por isso que a gente precisa, para entender a Bíblia, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, porque é necessário uma coerência entre aquilo que a gente crê e as nossas ações. Obviamente que a gente erra, obviamente que a gente tem pecado, mas é preciso uma coerência. Ou seja, se tu olhar para os evangelhos, tu vai ter a ação de Cristo. Como é que ele se relacionou com as mulheres, por exemplo? Como é que ele se relacionou com os pobres? Como é que ele se relacionou com as pessoas que não eram judeus? O samaritano, por exemplo. Como é que ele se relacionou com as pessoas? E se tu for olhar o que ele fez e o que ele pregou, em nenhum momento ele vai defender, por exemplo, violência contra as mulheres. Em nenhum momento ele vai defender violência contra as outras pessoas. Em nenhum momento ele vai defender que tu
tem que, se a pessoa não pensa igual a ti, tu tem que agir como se ela fosse o teu inimigo. Não existe isso na Bíblia, no Evangelho. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa olhar para Cristo. Se lá na Bíblia tiver escrito, olha só, se tu tem uma mão para lá, se tu tem uma mão que está te fazendo pecar, vai lá e corta ela, tu não vai pegar e cortar a tua mão. Ou vai? Será que a gente vai entender a Bíblia literalmente, do jeito que ela está escrita? Ou a gente vai pegar a chave para a gente poder abrir ela, que é Cristo? Então, hoje nós estamos vivendo num tempo de que as pessoas se dizem cristãs, mas não olham o que Cristo fez nas Escrituras. E é preciso, para balizar as nossas ações, para que a gente possa se chamar de cristão e que a gente possa agir conforme o cristianismo, a gente precisa olhar para Cristo. Nós vivemos num mundo hoje onde é que as pessoas, nem todas as pessoas acreditam naquilo que a gente acredita. Agora, essa pessoa agora é minha inimiga? Vamos pegar o nosso país aqui, o Brasil. Nós temos cristãos aqui no Brasil, mas nós temos muçulmanos no Brasil. Nós temos budistas no Brasil. Nós temos pessoas que acreditam nas religiões afro. Nós temos várias pessoas. E a Reforma colocou um ponto muito importante naquela época, que foi a liberdade religiosa. As pessoas não podem ser obrigadas a acreditar em algo ou alguém. Nós temos que deixar a liberdade das pessoas para que elas creiam se quiserem. E outra coisa, nós cristãos acreditamos que nós podemos fazer um monte de coisa, mas quem faz o trabalho acontecer é Deus. Então Apolo, Paulo, Tiago, um monte de gente, todos os discípulos foram lá, pregaram a palavra, mas quem faz o trabalho é Deus. E não pela violência, e não pela barganha. Deixemos Deus ser Deus. Isso é uma das coisas muito importantes para a reforma. E o acesso às Escrituras é dessa mesma forma. Então, nós hoje, nós precisamos olhar para Cristo. E Cristo não é nenhum mito que está por aí. E Cristo não é nenhum ser autoritário que está por aí. Cristo é nosso. Então, nenhum tipo de pessoa pode ser colocada no lugar de Cristo para nós cristãos. Quando nós falamos isso seriamente dentro da igreja e nós replicamos o credo apostólico, nós falamos, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, e o Pai Nosso também é a mesma coisa. Ou seja, o nosso Deus é um Deus para todas as horas, nós não cremos em outras pessoas. As pessoas passam, os poderes passam, e nós continuamos crendo em Deus. E isso é bem importante. Na Alemanha do nazismo, a igreja confessante, na declaração de Barmen, colocou um ponto muito importante. O nosso Deus, ou seja, a pessoa em quem nós cremos é Jesus Cristo. E o Pai dele, nisso que nós cremos. E não há nenhuma autoridade terrena maior que essa. Então nós colocamos toda a nossa fé e toda a nossa força nesse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A relação vertical. E agora a relação horizontal com os nossos irmãos e irmãs, ela é baseada na igualdade. Não tem ninguém maior que nós. Nós temos estruturas políticas, nós temos estruturas eclesiais, só que são estruturas que não nos dizem que uns são melhores que os outros. E por isso, uns não devem ser preteridos aos outros. Então, igualdade é uma coisa muito importante para os cristãos. Então, acesso à Bíblia, a sola Escritura, solos Christus, significa que a nossa autoridade está em Cristo Jesus. Nós temos autoridades terrenas que nós vamos respeitar, obviamente vamos respeitar, mas eles não estão acima do nosso Deus e do legado que Ele nos deixou. Ou seja,
Amai a Deus de todo o teu coração e de todo o entendimento e amai o próximo como a ti mesmo. Se alguma autoridade está fazendo mal aos próximos, nós não vamos confiar nessa autoridade. Nós vamos confiar sempre no nosso Deus. Não existe autoridade que se sobreponha a esse Deus. Se nós temos que amar os nossos próximos, nós precisamos ser respeitosos com as pessoas que não pensam da mesma forma que a gente. E a gente precisa criar um tipo de sociedade onde é que as pessoas possam ter espaço. E ter espaço significa que a gente possa dialogar com os outros. O diálogo é o início desse processo. Agora, não existe autoridade maior do que Jesus Cristo, para nós cristãos. E onde é que ele é encontrado? Na Bíblia. Então, igrejas que ficam colocando outro tipo de autoridade, que não a de Cristo, e cujo objetivo é diferente que o objetivo de Cristo, não são igrejas cristãs. E os pastores que pregam isso são pseudo-pastores. Nós somos cristãos e nós nos remetemos sempre a Cristo, que foi bondoso, benéfico, irmão e nunca foi violento. A não ser aquela vez que ele foi no templo lá, que eles estavam fazendo barganha no templo, ele mandou todo mundo embora e quebrou algumas coisas lá. Foi a única vez que ele foi, mas ali, chegou o topo, ele falou assim, não, isso aqui também já não vou aguentar. E botou todo mundo para correr, porque estavam transformando o templo no quê? Num comércio. E também isso não dá para aguentar. Mas de forma alguma ele bateu em alguém, alguma coisa assim. Ele falou, expulsou todo mundo, saiam daqui, porque vocês são todos pseudo-religiosos. E isso ele fez. Então, nessa época da Reforma, o acesso à Escritura é muito importante, o acesso a Cristo é muito importante, e esse acesso se dá quando a gente olha para a Escritura e encontra Cristo. Então, se na Escritura não está escrito aquilo que Cristo disse, a gente precisa reavaliar, a gente precisa pegar a nossa chave e ver, bom, nesse caso, o que Cristo ia dizer? Então, nós temos muitos fundamentalismos hoje. Eles pegam a letra da lei e dizem assim, não, isso tem que ser feito, sem se perguntar o que Cristo iria fazer naquela situação. E é isso que a gente precisa se perguntar. Então, solos Cristo significa que a gente precisa acessar a Bíblia com Cristo. Ele é a nossa chave para a leitura da Bíblia. Ele é a nossa chave também para a leitura das coisas na sociedade. E Ele é a nossa autoridade. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que assim seja. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês e guarde cada um e cada uma bem na palma de sua mão. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Rogamos a Deus, inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve as nossas orações, na certeza daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Senhor, as minhas orações sobem a Ti,
mostra-me o caminho que devo andar. Com esta fé, queremos nós orar. Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra e o Teu chamado. Envia-nos para o mundo, para a sociedade, onde devemos ser testemunhas do Teu amor, da Tua misericórdia. Dá-nos a Tua bênção da qual necessitamos e sem a qual não conseguimos viver e nem praticar o amor verdadeiro. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua salvação que vem a nós em Jesus Cristo. Lembramos as pessoas enfermas e por elas intercedemos, para que recuperem a saúde, para que sintam-se amparadas e sustentadas pela Tua mão. Clamamos pelas famílias que enfrentam situações de conflito, seja presente e restabeleça o amor, o diálogo, a vida com respeito e comunhão. Revigora, Senhor, as relações e orienta-os através do Teu amor. Ensina-nos a anunciar o Teu reino de amor e de justiça ali onde estamos. Que possamos viver e vivenciar todas as bênçãos que Tens preparado para cada uma de nós, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país, ali no mundo onde estamos. Guarda-nos com Tuas bênçãos, com Tua proteção e Teu amor. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao fim desta celebração, eu poderia desejar muitas coisas para cada uma de vocês, mas escolhi desejar a presença de Deus, pois quando Deus está presente, nada nos faltará. E também podemos falar junto com a palavra de Deus em 1 Samuel, até aqui nos trouxe o Senhor. E queremos continuar a nossa caminhada sob a bênção do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, concedendo sabedoria, discernimento e alegria. Que Deus abençoe os teus pés, iluminando os teus caminhos e os caminhos dos teus familiares. Que Deus toque os teus lábios, para que deles possam brotar mensagens de paz, de entendimento e de vida. Que Deus toque as tuas mãos e abençoe o teu trabalho, e que também use as tuas mãos para o carinho, para o afeto, para o bem-estar. Que Deus assim te acompanhe ali onde você está, guardando a tua vida e dando sentido para a tua vida hoje e sempre. E assim te abençoe e te guarde Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Terminamos essa celebração deixando uma palavra de Martim Lutero que diz: eu gostaria de ver todas as artes, especialmente a música, a serviço daquele que a criou. E é assim, hoje nós queremos trazer alegria para o fim desta celebração, quando juntos louvamos: grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
Jesus sofreu. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me.